Filipenses capítulo 3, está aqui projetado, versículo de número 13, diz assim a palavra do nosso Deus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, mais uma coisa eu, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Queridos, falar dessa carta, quando nós pegamos e estudamos a Bíblia, nós vamos perceber que todo livro, toda carta, tem um propósito, tem uma direção. E quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Filipenses, a gente vai ver a alegria, a todo tempo, do apóstolo Paulo a essa igreja tão querida e tão amada. Isso é muito interessante porque Paulo, ele vai fundar essa igreja na segunda viagem missionária dele. Se nós formos olhar em Atos capítulo 16, versículo 16 e adiante ali, esse capítulo 16 especificamente, vai falar sobre Paulo na região de Filipos. Paulo, ele vai fazer a sua segunda viagem missionária, ele está com o seu grupo ali, Barnabé, Marcos, ele vai estar com Silas, e então eles, por algum motivo, se desentendem, e cada um vai pegar um discípulo e vai fazer uma missão, vai sair para poder propagar o Evangelho. Paulo, ele indo viajar para fazer a missão, para fazer o ID de Deus, a Bíblia diz em Atos capítulo 16 que um homem, ele vai ter uma visão com um homem com um pano, e vai mudar a direção de Paulo. Paulo que estava indo para uma direção, ele acaba indo para outra direção, para a cidade de Filipos, porque ele foi direcionado por Deus, e ele sabia que era o Deus que estava direcionando ele. Para que você entenda essa carta, é muito importante que você entenda isso. Porque Paulo, ele tinha um apreço especial para a igreja de Filipos, para os filipenses. Paulo, ele chega na cidade, em Atos capítulo 16, vai narrar o que eu estou falando. Paulo começa a pregar naquele lugar, pessoas começam a se converter, e ali eles começam a se concentrar em oração, para se reunir e fazer um culto de louvor a Deus e orações. Enquanto Paulo está nessa cidade de Filipos, o que vai acontecer? A Bíblia diz que havia uma menina com um espírito de adivinhação, e ela, toda vez que Paulo passava, ela dizia: ali vai um homem de Deus, ali vai alguém que tem uma palavra que pode mudar a vida das pessoas. Paulo percebe isso e com muito discernimento, Paulo vai virar para aquela mulher, para aquela menina, e vai expulsar o espírito de adivinhação que ela tinha. E aqui um parêntese, hoje em dia, tome cuidado com os espíritos de adivinhações que existem em muitas igrejas. Hoje, se você olhar o Facebook, irmãos, dá até tristeza, dá vergonha às vezes ser chamado de pastor, porque as pessoas colocam todo mundo no mesmo saco. Mas Paulo tinha discernimento, e uma igreja que tem discernimento, ela entende, porque o que vem de Deus não confunde, não traz estrago, muito pelo contrário.
E a igreja precisa ter ciência disso. Paulo vai expulsar aquele demônio. E o que Paulo e Silas ganham? Uma coça, uma surra. Paulo e Silas, eles são levados numa praça e eles ganham uma surra porque fizeram aquilo que o Espírito Santo tinha direcionado a eles. Não obstante a isso, eles vão ser jogados na prisão. Como foi falado aqui na ministração do louvor, eles são jogados na prisão. E ali eles machucados. Imagina Paulo agora pensando: eu recebi uma visão de Deus, eu recebi uma orientação de Deus, eu estou fazendo aqui, estou plantando igreja, eu estou orando, eu estou expulsando demônios, eu estou fazendo ID, e o que eu ganho com isso? Prisão e cadeia e uma surra. Paulo não pensou nisso, irmãos. Sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que à meia-noite, de repente, Paulo e Silas louvando e adorando a Deus, acontece um terremoto. Isso é muito interessante, isso mexe comigo porque não importa a situação que você está vivendo, se você está na direção de Deus, Deus dá um jeito para Ele te livrar da situação que você está vivendo. Ah, pastor, eu estou sofrendo, eu estou passando por problemas, eu estou na igreja, eu sou fiel. Foi a fidelidade de Paulo e Silas que levaram eles para a prisão. Foi a fidelidade deles que fizeram com que eles apanhassem. Mas foi a fidelidade deles, e a adoração, e a honra, que também fez com que Deus invadisse aquele cárcere e fizesse um milagre naquele momento. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus vai fazer muitas coisas na tua vida, por causa da tua fidelidade, por causa do teu amor. Não importa o que você está vivendo hoje. Glória a Deus. Aleluia. Aí Paulo, depois que é solto, ele vai partir daquela cidade. Paulo vai partir e vai deixar a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos. E o texto que nós lemos é uma carta que Paulo vai enviar para essa igreja, que tanto ele ama, que tanto ele cuida, que tanto ele orienta. Por quê? Porque essa carta é uma resposta da carta que eles enviaram para Paulo. A igreja de Filipenses ficou sabendo que Paulo estava preso em Roma. E Paulo, por estar preso em Roma, a igreja está preocupada. A igreja vai enviar recursos para Paulo, vai enviar a carta e vai dizer: Paulo, nós sabemos que você está preso, que as coisas não estão fáceis para você. Nós sabemos do teu sofrimento, da tua angústia, do que você está passando aí. E a igreja tenta confortar Paulo. E se nós formos ler essa carta dos Filipenses, Paulo vai responder, Paulo está respondendo essa igreja. E Paulo ele vai responder de uma forma que me chama a atenção. Irmãos, a igreja está preocupada com Paulo. Paulo vai escrever para a igreja dizendo: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: não importa o que eu estou vivendo aqui, a minha alegria e o meu gozo e a minha esperança sempre estará naquele que tem todo o poder. Imagine Paulo escrevendo, imagina eu escrevendo, É verdade, irmãos. O negócio está feio aqui para mim. Sabe como é que é, né? É muita luta, é muita dificuldade, é muita provação. Eu não sei se eu vou aguentar mais
Eu não sei se eu vou conseguir prosseguir. Mas Paulo, muito pelo contrário, ele vai dizer: alegrem-se no Senhor. Porque Paulo sabe e quem era a base dele, quem sustentava ele. Ei, meu irmão, quando você tem consciência quem era aquele que está com você, não importa o que você está vivendo, você está apoiado na palavra de Deus. Paulo não fica chorando, depressivo. Paulo não fica se vitimizando. Paulo ele não vai ficar dizendo: realmente, eu estou precisando de ajuda, ore por mim. Não. Porque Paulo estava pastoreando uma igreja para ser forte. Ei, meu irmão, nós precisamos de homens e mulheres de Deus que seja forte, que não seja frouxo. Ele gostou, tá vendo? É isso aí que ele gosta. Deus está falando contigo, né, Vá? Aí Paulo vai começar aqui no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16 foi o que a gente leu. Paulo ele vai dizer, no versículo 13: irmãos, enquanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Tem coisas que só você vai conseguir fazer por você. É que Paulo está dizendo para eles: ei, eu estou preso, pode ser que esteja difícil realmente, mas uma coisa eu faço. O que eu posso fazer por mim, vocês não podem fazer. Tem coisas que é você e Deus. Tem coisas que a luta é entre vocês dois. O pastor não vai te ajudar. O líder não vai te ajudar. O obreiro não vai te ajudar. Aí você fica pensando: fulano tinha que me ajudar. Tem coisas que é você e Deus. Paulo está dizendo: uma coisa eu faço. Sabe qual é o problema hoje? Eu já falei isso, mas eu vou repetir. Tem gente que só não morre de preguiça porque tem preguiça de morrer. Tem gente que está esperando Deus fazer alguma coisa. E Deus está dizendo para você: você precisa fazer. É você que tem que se movimentar. O que Deus precisava fazer, Ele já fez. Ele morreu por você. Ele liberou a salvação sobre você. Agora é você que tem que fazer. Paulo está dizendo: uma coisa eu faço. Paulo vai orientar a igreja e vai dizer: ei, uma coisa eu faço. Deus gosta. Eu já falei isso também aqui algumas vezes, e eu vou repetir: Deus trabalha como se fosse a psicologia comportamental. Toda ação gera uma reação. Eu preciso agir, eu preciso fazer, eu preciso me movimentar, eu preciso avançar, eu preciso buscar. Se Deus fizer na minha vida, tá bom. Fique esperando. Já pensou se a mulher do fluxo de sangue espera dentro de casa? Se Ele quiser fazer na minha vida, se Ele quiser fazer, Ele faz. Já pensou se o cego de Jericó, ele fica calado, porque as pessoas estavam falando para ele: cala a boca. Já pensou se ele para e diz: eu não vou fazer mais nada não, se Ele quiser Ele vem aqui e faça. Ele não iria sair do lugar. Já pensou se o leproso, que fica sabendo que Jesus está passando, e ele vai até Jesus e vai dizer: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me tocar, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me curar. E aí Jesus vai virar para ele e vai dizer assim: eu quero, seja limpo. Mas antes ele tomou uma atitude. Deus está esperando que você tome uma atitude, para que as coisas comecem a mudar na sua vida. Não fique parado. Não fique parada.
Paulo está dizendo, uma coisa eu faço. Uma coisa eu tenho que fazer. E o que eu faço? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E isso aqui que é difícil, irmãos. Tem coisas que precisam ser deixadas para trás. Imagine a cabeça de Paulo. Imagine a cabeça de Paulo. Paulo, se você for ler a carta, ele vai falar do seu histórico. Ele vai dizer que era perseguidor da igreja. Ele vai dizer que era fariseu. Ele vai relatar sobre a questão da morte de Estevão. Imagine a cabeça dele. Eu estava conversando com um membro daqui. Ele disse, pastor, tem tantas coisas que eu gostaria de ter feito lá atrás e não fiz. E esse texto veio na minha mente. Eu falei, tem coisas que a gente precisa deixar para trás, para poder conseguir avançar naquilo que Deus tem reservado para a gente. Tem gente que vive olhando para trás. Tem gente que vive olhando para as coisas que aconteceram lá atrás. Estão paralisadas com o seu passado. Paulo tinha um passado ruim. Eu fico passando Paulo, depois que se converte, depois que ele entende que ele está do outro lado, imaginando, meu Deus, por que eu persegui a igreja? Por que eu concordei na morte de tanta gente? Por que eu vi aquele homem morrendo? Por quê? Imagina Paulo na prisão pensando e refletindo em tudo aquilo que ele já tinha feito para trás. Paulo, com experiência, ele vai escrever essa carta, ele vai dizer, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, só tem como eu avançar no reino de Deus, se eu entender que as coisas que estão para trás, não tem como a gente mudar. O que passou, passou. Talvez você está pensando, pastor, você não sabe o que eu passei. Tu não sabe o trauma que eu estou vivendo. Tu não sabe o abuso que eu passei quando eu era criança. Tu não sabe a dificuldade que eu tenho de me relacionar com as pessoas por causa do meu passado. Pastor, eu pequei algum tempo atrás, esse pecado ainda fica batendo no meu coração, na minha mente, e eu não consigo avançar. Tem muita gente aqui, irmãos, e eu falo por mim, que está preso no passado. Mas a palavra para você nessa noite é: se desprenda das coisas que para trás fica. Esquece isso que passou, não importa mais. Você tem um alvo, você pode mudar o hoje, o agora. Você pode viver o hoje. Jesus vai dizer, não tem como vinho novo em odre velho. Não tem como. Não tem como eu ficar vivendo de passado e querendo receber algo novo de Deus. É por isso que entra ano e sai ano e nada acontece. O problema está em quem? Está em Deus ou está em mim? Está em mim. Porque Deus quer derramar algo novo sobre mim, sobre você. Mas para isso você precisa se desprender daquilo que está te afetando, aquilo que está te magoando, aquilo que você não pode mais mudar. Esquece, joga para fora. Está na hora de você se libertar disso. Deus te trouxe aqui para te tratar, para te dizer, ei, para de ficar se martirizando para aquilo que passou. Aquilo que passou você não tem mais domínio. Começa a ver daqui para frente. É daqui para frente. Será que Deus vai me perdoar pelo que eu fiz? Você se arrependeu? Se você se arrependeu, Ele te perdoa em nome de Jesus. Deus pode escrever uma nova história para você, como escreveu em tantas outras na Bíblia. Deus está falando para você, é você que está aí. É momento de você esquecer o que passou.
Paulo, ele com muita propriedade vai dizer: ei, uma coisa eu faço, e isso só depende de mim. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. E prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Eu fico imaginando Paulo escrevendo essa carta, e ele está preso. Como é que alguém prossegue para onde? Preso. Ele está escrevendo para uma igreja, está dizendo: olha, uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, eu estou olhando para as coisas que estão diante de mim, e aí ele vai dizer assim: olha, prossigo para o alvo. Como? Ele está preso, irmãos. Mas ele está dizendo para a igreja: mesmo eu preso, eu estou prosseguindo em Deus. Mesmo eu vivendo essa situação, eu estou prosseguindo em Deus. E prosseguir não é fácil. Prosseguir não é fácil. Prosseguir, quando está tudo bem, é bom. É tranquilo. Prosseguir quando as coisas estão dando tudo certo, é muito bom, é muito fácil. Mas no ambiente que Paulo estava vivendo, ele estava dizendo: eu prossigo para o alvo. Paulo, em outras palavras, está dizendo: nada pode me parar. Nada pode me parar. O que eu estou vivendo hoje não pode parar aquilo que eu tenho em Cristo Jesus. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é a luta que você está passando, qual é a batalha que você está enfrentando, eu não sei qual é o deserto que você está passando, eu não sei, mas de uma coisa eu sei: aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel para cumprir. Talvez você não consiga enxergar uma luz no fim do túnel. Talvez o que você está vivendo hoje está te fazendo muitas vezes te desanimar. Muitas vezes o que você está vivendo hoje talvez tenha te paralisado. E o que eu acho lindo é que Paulo está preso, mas a confiança dele ainda está inabalável na pessoa de Jesus. Paulo está passando por uma aflição. Paulo está num momento difícil. E é aí, irmãos, eu imagino Deus olhando para Paulo. Eu imagino Deus olhando Paulo, escrevendo tudo isso. Nós precisamos tomar Paulo como modelo da nossa vida. Entender que no mundo nós vamos passar por aflições, como Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, no mundo vocês vão passar por dificuldade, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É engraçado que essa palavra aflição é espremer com força. Tem muita gente sendo espremida aqui. Tem muita gente que sai do culto e a tristeza está no seu coração, pelo que está vivendo, pelo que está passando. Hoje Deus te trouxe aqui para tratar o teu coração, através dessa palavra, em nome de Jesus. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que não consegue se desprender, não consegue prosseguir, e não prossegue por quê? Porque está mirando o seu alvo, o seu objetivo nas coisas erradas. E o título dessa mensagem é prosseguir para o alvo. E toda vez que eu olho para o homem, toda vez que eu olho para a igreja fulana de tal, não estou falando da igreja de Cristo, toda vez que eu olho para o profeta do Pix, toda vez que eu olho para o profeta da revelação,
o revelamento. Toda vez que eu perco e não consigo enxergar Jesus, a tendência é o fracasso, é a ruína, é a desistência, é a queda. Mas toda vez que eu olho para Ele, irmãos, pode vir vento, pode vir a tempestade, pode vir a luta, pode vir a aflição. Se eu estou preso e fincado na rocha que é Jesus, eu vou permanecer inabalado. Eu vou permanecer firme. Você só consegue prosseguir para o alvo se você estiver com seus olhos fixados em Jesus. Você só consegue prosseguir se os seus olhos estiverem nele. Ministério de louvor em nome de Jesus. Já estou terminando, irmão. O problema que você está vivendo não pode te paralisar. A luta que você está enfrentando não pode te paralisar, irmãos. Fique de pé em nome de Jesus. Tem coisas que só dependem de você. Tem coisas que Deus não vai fazer por você. Tem coisas que é você e Deus. Eu acredito que Deus ministrou ao coração de muita gente aqui nessa noite. Essa palavra é para você, irmãos. Você que por algum momento está se sentindo aflito pelas coisas que para trás você não conseguiu deixar. Eu quero te chamar aqui na frente, eu quero orar por você em nome de Jesus. Essa carta aqui é uma carta para a igreja. Eu tenho certeza em nome de Jesus, irmãos, que Deus está curando pessoas aqui. Deus está curando ministérios aqui em nome de Jesus. Não é essa luta que você está vivendo, não é essa prisão, não é essa cadeia, não é essa aflição que vai te paralisar. Nós temos que fazer igual Paulo. Não importa o que eu estou vivendo, eu continuo olhando para o Cristo, pelo meu Salvador, para aquele que pode me libertar, me curar, me transformar, para a glória e honra do nome dEle. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Você que não conhece Jesus e quer entregar a sua vida para Jesus, esse é o momento, irmãos. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Deus tem ministrado algo aqui nessa casa, nesse local. E eu sei que tem pessoas aqui que precisam ser ministradas. Eu sei que tem pessoas aqui que estão com o seu coração batendo mais forte. Deus está te chamando. Tem coisas que só você pode fazer. Você precisa dar o primeiro passo. Deus quer te limpar, Deus quer te libertar. Deus quer tirar isso do teu coração. Esse é o momento. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Toma a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Repreende, Senhor, tudo aquilo que atrapalha, Senhor, para que possamos prosseguir em Ti, avançar no Teu reino, Deus. Senhor, que para a glória do Teu santo nome, Senhor, pessoas venham sair daqui livres, Senhor, com as suas consciências, Deus, fortalecidas em Ti e na força do Teu poder. Espírito Santo de Deus, nos limpa, nos liberta, nos sara, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus.
Nós queremos, Senhor, glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, Senhor, porque Tu és digno, Senhor, de toda adoração, de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Deus, para a glória do Teu santo nome, Deus, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua graça, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, ó Deus, derrama sobre nós a Tua Shekinah, Senhor, para a glória e honra do Teu santo nome, Deus, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus.